Oi pessoal, o vídeo de hoje é uma atualização da minha carteira. Eu vendi as cotas de um fundo imobiliário e usei esse dinheiro para comprar mais cotas de outro fundo imobiliário que já fazia parte da minha carteira. Quando eu abri a plataforma hoje, eu vi que tinha 3 fundos imobiliários que estavam descontados. O GARI 11, HGCR 11 e HGRU 11. O HGRU é um fundo imobiliário que desde que eu coloquei o valor da cota só se valorizou. Eu comprei ele primeira vez descontado, o PVP abaixo de 1, e depois disso ele foi só se valorizando. Então assim, quando eu vi hoje que esse valor estava abaixo do meu preço médio, eu tomei até um susto. Fui ler o relatório gerencial, avisos que teve e não vi nenhum motivo para essa queda. Então eu resolvi aproveitar essa queda, vendo como uma oportunidade para reduzir meu preço médio. Eu já comentei em outros vídeos do canal que eu queria vender minhas cotas do BCFF11. Ele é um FOF, um fundo de fundos. O que seria isso? É um fundo imobiliário que compra cotas de outros fundos imobiliários. Então assim, na carteira dele ele tem a cota de vários fundos imobiliários diferentes. Ele recebe os dividendos desse fundo imobiliário e distribui os dividendos com a gente. Foi um dos primeiros fundos imobiliários que eu comprei, no primeiro mês de aportes que eu fiz, eu já comprei cotas dele. E eu acho os FOFs interessantes para investidores iniciantes, porque assim, tu compra a cota de um fundo imobiliário e tu já diversifica a tua carteira, porque assim, comprando um fundo imobiliário, ele já está exposto a vários fundos diferentes, de vários segmentos diferentes. Mas é o que dizem, tu paga taxa sobre taxa, porque todos os fundos imobiliários que tu compra tem aquela taxa de administração que tu paga para a gestão desse fundo. Então assim, o fundo imobiliário, o BCFF11, que é um FOF, ele tem a taxa dele e todos os fundos que tem na carteira dele também cobram suas próprias taxas. Então, assim, tu paga uma taxa dupla. Mas também o que falam, desconto sobre desconto. Se tu compra um FOF descontado com o PVP abaixo de 1 e muitas vezes os fundos imobiliários que ele compra também foram descontados com o PVP abaixo de 1, tu tá comprando também um desconto dobrado, porque tu comprou outras cotas abaixo do valor patrimonial e ele também comprou as cotas dele abaixo do valor patrimonial. Então, seria um desconto duplo também. Então, no primeiro aporte que eu fiz, eu já comprei cotas do BCFF11, mas aí com o tempo eu percebi que eu preferia gerenciar minha própria carteira, porque um FOF, assim, tudo depende do gestor. É o que o gestor avaliar quais fundos ele quer comprar, quais fundos ele quer vender. Assim, a sua carteira, você pode escolher os fundos que você quer para dentro dela. E eu preferi isso, sabe? Eu escolher quais fundos iam fazer parte da minha carteira. Então, eu aportei nos primeiros meses, depois eu parei totalmente de comprar o BCFF11. Já podia ter vendido há muito tempo atrás, mas eu, assim, acabava deixando ele ali, meio... ficava na minha carteira, só não aportava mais. Ele tava ali me distribuindo dividendos, não tava tendo nenhuma relevância, sabe? Então, agora que eu vi essa oportunidade de comprar o HGRU descontado, pensei, vou vender minhas cotas dele agora, que eu já queria vender mesmo, pegar esse dinheiro e comprar o HGRU. Então, a gente vê que no meu primeiro aporte, como eu falei, em abril de 2022, eu já comprei cotas do BCFF11, 3 cotas. O valor da cota naquela época era R$ 67,00, antes do desdobramento, depois ele virou uma base 10. Então, eu comprei em abril, comprei em maio e em julho de 2022. Minha última compra do BCFF11 foi em julho de 2022, depois eu nunca mais comprei. E o total de dividendos que ele me pagou desde que eu coloquei na minha carteira lá em abril de 2022 foi R$ 103,14. Então, vamos falar sobre o HGRU11, que eu coloquei mais cotas na minha carteira hoje. A cotação tá R$ 130,66, dividend yield que ele pagou nos últimos 12 meses, 9,34%, PVP 1,03, então ele tá um pouquinho mais caro que o valor normal dele, mas fundo de tijolo eu aceito pagar até 1,05, ele é um fundo ótimo mesmo, a gestão dele é ótima, então assim, tudo bem pagar ele um pouquinho acima, como eu falei, desde que eu comprei eu nunca tinha visto nem ele abaixo do meu preço médio, sabe, então ele realmente teve um desconto agora, apesar de ele estar acima do PVP dele. Liquidez diária 2,86 milhões, tá ótima, e teve uma valorização de 14,5% nos últimos 12 meses. Ele é um fundo de tijolo no segmento de renda urbana, a vacância de 1%, então tá uma vacância totalmente saudável, assim, 1% de todos os imóveis dele não estão locados, tá bem baixo, bem tranquilo. 204 mil cotistas, então é um fundo bem grande, mais de 2 bilhões de patrimônio e o último rendimento distribuído foi 85 centavos por cota. E a gente vê que esse dividendo de 85 centavos, ele tá estável desde março de 2023. Então, há mais de um ano, ele tá mantendo pelo menos 85 centavos por cota. E a expectativa é que continue pelo menos por isso aí. Não tem nenhuma expectativa de reduzir esse dividendo. A gente vê também que em junho e dezembro são os meses que ele paga um dividendo extraordinário. Aquela sobra que vai sobrando todos os meses, que alguns fundos imobiliários mantêm para repor o valor do dividendo, para manter o dividendo estável, essa sobra sempre no final de junho e de dezembro ele distribui na forma de dividendos. Então agora, em dezembro, dezembro de 2023, ele distribuiu R$ 2,30 por cota. Agora em junho a gente espera também mais um novo dividendo mais alto por ele, mais alto do que esses 85 centavos. E a vacância a gente vê também que vem estável, 1% desde março de 2023, então ele não perdeu nenhum inquilino desde então. Os contratos dele, a maioria são atípicos, que são o tipo de contrato que eu mais gosto.
que são aqueles contratos que são longos períodos de contrato, com aquela multa absurda, que geralmente é todos os aluguéis até o vencimento do contrato, o que segura bastante os inquilinos. Então, isso dá uma segurança muito grande pra gente no fundo imobiliário. E a maioria dos contratos são ajustados conforme o IPCA, então isso também nos protege da inflação, porque sempre vai ser reajustado conforme a inflação do ano. Então, isso protege o nosso poder de compra. E a primeira vez que eu comprei uma cota do HGRU foi em maio de 2022, então vai fazer um ano que eu tenho esse fundo imobiliário na minha carteira. A primeira vez que eu comprei uma cota, eu paguei R$124 uma cota. A próxima compra que eu fiz já estava R$128 a cotação, depois 129 e o próximo mês eu já paguei R$137 uma cota. Então, assim, eu paguei, cara, a cota dele tinha se valorizado bastante. Depois eu paguei 136, no último mês que eles já tinha reduzido um pouco, eu paguei R$133. Então, assim, esses R$130, então, tipo, pra mim, eu vi como uma oportunidade, como um desconto. Ele tá bem mais abaixo do que eu já cheguei a pagar nele. E, além do mais, ele tá abaixo do meu preço médio, sabe? Então, comprando agora, eu consigo ainda reduzir esse meu preço médio. E, no total, até agora, eu recebi R$52,80 de dividendos. Eu vendi o BCFF11 com lucro. Eu tinha um preço médio nele de R$8,29 e eu vendi ele por um valor de cotação de R$8,98. Então, eu tive um total de R$44,33 de lucro com ele, mas eu não precisei pagar DARF, porque eu vendi um outro fundo imobiliário recentemente, que foi o VIUR11. Eu gostava desse fundo imobiliário, eu tinha ele na minha carteira, eu gostava dele mesmo. Mas eu acabei analisando que ele estava passando por muitos problemas internos, então eu resolvi vender minhas cotas dele. Eu até fiz um vídeo sobre isso. Se você é cotista desse fundo imobiliário, é interessante você ver esse vídeo para entender o que está acontecendo dentro desse fundo imobiliário. Eu vou deixar o link do vídeo linkado aqui nos cards e também na descrição para você acompanhar. Mas enfim, como eu falei, eu vendi ele no prejuízo. Então, como eu tive um prejuízo no VIUR11, eu usei esse prejuízo para compensar o lucro que eu tive agora. Como é que funciona isso? Quando você vende um fundo imobiliário com lucro, não importa qual seja o lucro que você teve, você tem que pagar um imposto sobre isso, que é a DARF. Mas se você já vendeu algum outro fundo imobiliário que já teve prejuízo, você pode usar esse prejuízo para abater. Por exemplo, você teve R$100 de prejuízo num outro fundo imobiliário e vendeu agora um outro com R$100 de lucro, esse prejuízo e o lucro se igualam, sabe? Você não precisa pagar nenhum imposto sobre isso. Ao mesmo se você tinha, por exemplo, R$100 de prejuízo e agora R$40 de lucro, você vai abater esse lucro do prejuízo e vai contar ainda como R$60 de prejuízo que tu tem em haver se você for vendendo outros fundos imobiliários com lucro, sabe? Então, enquanto você tiver esse prejuízo, você não precisa pagar nada sobre esse lucro. É claro, você tem que registrar isso devidamente no seu imposto de renda. Então, deu um total de R$574,72 com a venda do BCFF11 e eu comprei 4 cotas do HGRU num total de R$523,04. Sobrou ainda R$51,68. O que eu fiz? Para não deixar esse dinheiro sobrando, eu comprei mais 4 cotas do GARI11, que também estava descontado abaixo do meu preço médio. Deu um total de R$45,20. Ainda sobrou R$6,15. Não consegui comprar mais nenhuma cota, então eu vou deixar esses R$6,15 para complementar o meu aporte com os dividendos e o meu novo aporte desse mês. Esse foi o vídeo de hoje, só queria fazer uma atualização e mostrar o que eu fiz na minha carteira. Geralmente só mexo na minha carteira no dia que eu vou fazer algum aporte, né? Mas hoje, como eu realmente vi esse valor abaixo, principalmente por estar abaixo do meu preço médio, eu realmente considerei isso como uma oportunidade e eu queria fazer esse aporte para não deixar o valor da cotação subir novamente e perder essa oportunidade que o mercado deu hoje. A gente tem que ficar sempre de olho, que às vezes o mercado surge com alguma oportunidade, alguma ação, algum fundo imobiliário cai, e você tem que estar de olho ali para aproveitar, sabe? Se você conseguir pegar isso, aproveite antes que o valor da cota suba realmente, né? Se você gostou do vídeo, curte, que vai me ajudar bastante a entender que esse vídeo é interessante. Se você quiser continuar acompanhando os próximos vídeos, se inscreva no canal.